manhã de hoje, e nós já estamos aí também, não só na Web Rádio Estação da Luz, mas também pelo Facebook, para todo o planeta Terra, a Web Rádio Estação da Luz, a sua rádio que emana paz aqui de Natal para todo o planeta Terra. E a Web Rádio Estação da Luz, como a gente bem sabe, tem um apoio institucional da Casa Espírita de Emanuel, do Pronto Socorro Espiritual Fabiano de Cristo, do Pronto Socorro Espiritual Maria do Pão, do Grupo Caritativo São Francisco de Assis e também, lógico, evidentemente, do Movimento Espírita do Rio Grande do Norte. E como todos nós já estamos sabendo, hoje, segunda e sexta, nosso irmão Amadeu Ferreira com seu programa Nos Domínios da Mediunidade. E hoje está aí, seu Amadeu, para fazer o programa conosco. Bom dia, meu querido. Como é que vai você? Como é que vai a nossa espírito interior? Bom dia, Tavares. Bom dia você que nos acompanha na Web Rádio. Bom dia você que está conosco no Facebook. Que Deus, na sua infinita bondade, nos proporcione uma grande semana, cheia de grandes realizações para todos nós. Isso é muito bom, meu amigo. E como aqui é uma rádio espírita e é um programa espírita, nós vamos iniciar pelos trâmites legais. Eu vou pedir permissão a você para fazer uma leitura preparatória que nós pensamos do livro Vinha de Luz. E por incrível que pareça, essa mesma mensagem, Edificação do Reino, ela foi lida lá no programa Estação da Luz em 27/6/2003, senhor Amadeu. Ela volta ao programa. Tá aqui, ó. Deixa eu ver se. Aqui, ó. 27/6/2003. Era o velho programa Estação da Luz na Rádio Poti. Parabéns, meu irmão. Você foi buscar no fundo do baú. Então, foi lida essa mensagem e ela traz como título Edificação do Reino. E aí, Emmanuel pinça lá em Lucas 17:21 a passagem de Jesus. O reino do céu está no meio de vós. E ele aí traça um comentário que a pena maravilhosa do Francisco de Paula Cândido, nosso Chico Xavier, traduz para a gente. E ele começa assim: nem alegrias excessivas que ensurdece, nem tristeza demasiada que deprime, nem na ternura incondicional, nem na severidade indiscriminada que destrói, nem na cegueira afetiva que jamais corrige, nem no rigor que resseca, nem no absurdo afirmativo que é, nem nas obras sem fé que se reduz a pedra e pó, nem na fé sem obras que é a estagnação da alma, nem no movimento sem ideal de elevação, que é cansaço vazio, nem no ideal de elevação sem movimento, que é ociosidade brilhante, nem na cabeça excessiva voltada para o firmamento, com inteira despreocupação do valioso trabalho da terra, nem pés definitivamente chumbado ao chão do planeta, com integral esquecimento dos apelos do céu, nem exigências de todo instante, nem desculpas sem fim. O reino divino não será concretizado na terra através de atitudes extremistas. O mestre asseverou-nos que a sublime realização está no meio de nós. A edificação do reino é a obra do aprimoramento de ordem, serviço, aplicação aos desígnios do mestre, com bases no trabalho metódico e na harmonia necessária. Não te prendas excessivamente às dificuldades do dia, de ontem, nem te inquietes demasiadamente pelos provérbios, pelos proventos e obstáculos do amanhã. Vive e age bem no dia, mas no dia de hoje. Equilibra-te e vencerás. Eu quero só repetir. Vive e age bem no dia de hoje. Equilibra-te e vencerás. Essa é a mensagem que há recuados 17 anos, lá na nossa querida Rádio Poti AM 1270, nosso irmão Amadeu, o Kleber, ou eu mesmo, alguém, o Nilo, fazia lá o programa, lemos essa mensagem no início de um programa Estação da Luz.
Maravilha, meu irmão. Como você diz, maravilha. Foi buscar no fundo do baú e nos traz recordações maravilhosas, né? Mas vamos elevar os nossos pensamentos a Jesus, pedindo a misericórdia de Deus, nosso Pai, que através dos seus mensageiros divinos, nesse instante, possa espargir sobre nós, sobre os nossos lares, nossos familiares, sobre nossas vidas, flúvios de amor, de esperança, de fé, os robustecendo na prática do bem. Imploramos a misericórdia do Mestre Jesus, permitir que seus trabalhadores possam nos intuir positivamente para as atividades que estamos iniciando nesse instante. Implorando, de igual maneira, que esses trabalhadores, através dos nossos pensamentos, possam chegar a todos os nossos irmãos necessitados, no plano físico e no plano espiritual, lhes proporcionando a harmonia, a paz, o equilíbrio necessário para prosseguir na nossa trajetória. Com as bênçãos e a proteção do amado Mestre Jesus e a anuência de Deus nosso Pai, pedimos permissão para iniciarmos os nossos trabalhos nesta manhã, aqui no programa Nos Domínios da Mediunidade, através da Web Rádio Estação da Luz, com muita paz e harmonia em nossos corações. E aí vamos dar prosseguimento agora aos nossos trabalhos, fazendo a leitura de um ponto do Evangelho, que eu abri aqui aleatoriamente, deve ter uma razão de ser, no capítulo 20, os trabalhadores da última hora. Instruções dos Espíritos, os últimos serão os primeiros. Aí no item 2 diz o seguinte: o trabalhador da última hora tem direito ao salário, mas é preciso que a sua boa vontade o tenha mantido à disposição daquele que o tinha de empregar e que o seu retardamento não seja fruto da preguiça ou da má vontade. Tem direito ao salário porque, desde o alvorecer, esperava com impaciência aquele que, por fim, o chamaria para o trabalho. Era laborioso, apenas lhe faltava o labor. Se, porém, ele se houvesse negado ao trabalho, a qualquer hora do dia, se houvesse dito, tenhamos paciência, o repouso me é agradável. Quando soar a última hora, é que será tempo de pensar no salário do dia. Que necessidade tenho de me incomodar por um patrão a quem não conheço e não o estimo? Quanto mais tarde, melhor. Esse tal, meus amigos, não teria o salário do obreiro, mas o da preguiça. Quer dizer, então, daquele que, em vez de apenas se conservar inativo, haja empregado as horas destinadas ao labor do dia em praticar atos culposos, que haja blasfemado de Deus, derramado o sangue de seus irmãos, lançado perturbação nas famílias, arruinado os que nele confiam, abusado da inocência que, enfim, se tenha deleitado em todas as ignominias da humanidade. Que será dessa criatura? Bastar-lhe-á dizer à última hora, Senhor, empreguei mal o meu tempo, conserva-me até o fim do dia, para que eu execute um pouco, embora bem pouco, a minha tarefa, e dai-me o salário do trabalhador de boa vontade? Não, não, o Senhor lhe dirá, no momento não tenho trabalho para te dar, desperdiçaste o teu tempo, esqueceste o que havias aprendido, já não sabes trabalhar na minha vinha. Recomeça, portanto, a aprender, e quando estiveres mais bem disposto, vem ter comigo, e eu porei à tua disposição meu vasto campo, em que poderás trabalhar a qualquer hora do dia. Bons espíritos, meus bem-amados, sois todos trabalhadores da última hora. Bem orgulhoso teria aquele que dissesse: comecei a trabalhar ao alvorecer do dia e só o terminei ao anoitecer. Todos viesses quando foste chamado, um pouco mais cedo, um pouco mais tarde, para a encarnação cujos grilhões arrastais. Mas há quantos séculos e séculos o Senhor vos chamava para a sua vinha sem que nela quisesses entrar. Eis que chegou o momento de embolsar do salário. Empregai bem a hora que vos resta, e jamais esqueçais que a vossa existência, por mais longa que pareça, não passa de um momento fugaz na imensidade dos tempos que formam para vós a eternidade. Constantino,
Espírito Protetor, Bordeaux, 1863. Olha, meus queridos irmãos, essa lição, com base no texto anterior, ou seja, no item 1, que trata do trabalhador da última hora, ela é autoexplicativa. A gente vê aqueles que trata aqui no texto, aqueles que foram chamados logo cedo, acertaram o salário, foram chamados logo cedo e não foram trabalhar, ou melhor, que foram trabalhar logo cedo. Fala daqueles outros que estavam a esperar quem os assalariasse. E é esse o tópico que nós estamos tratando. Aqueles trabalhadores dispostos, bem-intencionados, que estavam esperando a oportunidade que alguém os chamasse a trabalhar. Como aqueles que chegaram lá na 1ª hora do dia e foram trabalhar e receberam tanto quanto os outros. E aí você faz uma analogia com os ensinamentos que a espiritualidade nos traz, aí você faz aquela famosa comparação que a gente vê lá nos estudos do sistematizado da doutrina, os trabalhadores da última hora que constroem a edificação do Senhor. Ora, aqueles primeiros trabalhadores são os que preparam o terreno, que preparam a base para a construção da obra divina. São eles os primeiros trabalhadores. À medida que os demais vão evoluindo, vão crescendo, são chamados para a obra de conformidade com suas aptidões, com suas qualidades, com seus méritos, e vão se encaixando nessa obra, uns mais cedo, outros mais tarde, até chegar aos artífices que sejam os últimos a concluir a obra, são aqueles que vêm fazer o fechamento, o acabamento da obra. E aí a gente vai compreender que são os trabalhadores de boa vontade, que estavam à disposição do mestre, estavam à disposição do patrão, mas apenas não havia chegado a hora de trabalhar. Mas quando são chamados, estão aptos a trabalhar. Diferente dos preguiçosos, como diz o texto, que passam o tempo ao bel prazer e, quando chamados, não têm predisposição de trabalhar porque não conhece o patrão, não sabe, não tem por que se preocupar por quem não conhece, mas na hora de receber o salário, querem receber igual os bons trabalhadores da primeira e da última hora. Esses são os preguiçosos. Eles não merecem o trabalho, ou melhor, o salário do trabalhador, mas do preguiçoso. Acho que essa lição, portanto, esse item, Instrução dos Espíritos, item 2, os últimos serão os primeiros, capítulo 20, os trabalhadores da última hora, no nosso entendimento, ele é autoexplicativo. Ok, meu querido Tavares? Amigo, mais do que ok. E essa mensagem do Constantino é uma mensagem que eu gosto muito. Eu até pensei aqui, é assim: mal barataste teu tempo e esqueceste que havia aprendido. Não sabes mais trabalhar na vinha do Senhor. Recomeça, portanto, e aprende. Quando te achares mais disposto, vem ter comigo, e eu te franquearei o meu vasto campo, onde poderás trabalhar a qualquer hora do dia. Por mais que a gente erre, por mais que nós tenhamos ignomia, o amor do Pai é sempre maior do que tudo, né? Não tem como a gente contestar essa possibilidade, não é isso, meu amigo Amadeu? É verdade, meu irmão. Agora, veja bem, o amor do Pai está sempre ao nosso alcance, vai depender de nós. O Pai nos oferece a oportunidade. Agora, para isso, eu preciso me predispor, pelo menos, a reaprender o que eu havia esquecido. Porque a preguiça me consumiu a sabedoria e eu me tornei inerte. E aí o Pai diz, vai reaprender o que esquecestes, e aí, quando estiveres aptos, te darei o meu campo para produzires. É exatamente o que acontece na obra divina. Muitas pessoas entram na seara do Mestre, nas mais variadas tarefas que aparecem, e depois se desiludem por questões as mais diversas, mas se afastam e depois, na hora de receber o salário, querem ser contemplados como se tivessem se dedicado e cumprido a sua tarefa. É aí que entra a orientação do Pai. Meu filho, vai te preparar. Quando estiveres apto a trabalhar, eu te franquearei espaço para o trabalho. Não é isso mesmo? É isso mesmo. E olha aí, seu Derson Soares, lá de São Paulo, diz assim: bom dia, amigo, paz e luz a todos. A dona Marília também. Silva manda paz com Jesus. E Paulo Rocha manda um recado direto para você, olha aí. É o meu irmão Paulinho, lá da Casa de Caridade Chico Xavier. Obrigado, meu querido. Que Deus te cubra de bênção e paz.
Que Jesus te ilumine. Recomendação da Dona Francisca, a senhora é mãe dele, uma criatura boníssima, que Deus os abençoe. E um abraço bem apertado ao nosso irmão Delcio e agradecido pela participação aqui no nosso programa. Que Deus os abençoe, meus irmãos. Muito bem, Zé Amadeu. O senhor aí está cheio de coisa, mas vamos começar a trabalhar, porque o pessoal já está começando aqui a perguntar. Vamos lá. Veja aí, lê essa daí, que essa daí eu acho interessante. Júnior de Nova Parnamirim, por que as manifestações da mediunidade é tão diferente de casa a casa? Digo mais, parece ser coisa de contrastes e absurdos. Veja bem, nosso irmão Júnior, que Deus te cubra de bênçãos e luzes. Muitíssimo obrigado pelas suas perguntas tão inteligentes. Olha, a gente compreende o seguinte, meu irmão, é que cada casa é uma casa. Cada casa ou cada trabalho na Serra de Jesus tem as vibrações pertinentes à qualidade dos trabalhadores que nela morejam. Há casas, por exemplo, munida de trabalhadores extraordinários, movidos pelos mais nobres sentimentos, um desprendimento extraordinário, se dedica à causa do mestre, como se poderia dizer, de corpo e alma, como dizia minha avó. Então, esses trabalhadores têm uma assistência constante e acentuada dos bons espíritos, ali geram energias extraordinárias, se manifestam os mais variados benefícios para os necessitados que a procuram. Mas há casas também que não é o problema da casa, mas dos trabalhadores, que fragilizam. Há o problema da vaidade, há o problema da preguiça, há certas dissensões entre os trabalhadores, cada um está mais preocupado em aparecer do que propriamente servir a causa do mestre, e aí há uma fragilidade, há uma certa fragilidade na unidade daqueles irmãos, e aí, consequentemente, por mais que os benfeitores queiram, não consegue proporcionar maiores recursos, maiores atributos para os trabalhadores. E aí, a consequência disso é a diferença que ocorre entre casas e entre trabalhadores. No nosso entendimento, do que a gente já viu, o problema não está na casa em si, no imóvel ou na instituição em si, mas sim nos trabalhadores. Eu acho que os trabalhadores é que são, como diz Divaldo, uma reunião mediúnica, por exemplo, é um ser coletivo. E esse ser coletivo precisa ser literalmente harmonioso. Quanto mais harmonioso, mais benefício, mais assistência, mais trabalho. Quanto menos harmonia, mais dificuldade para o plano espiritual, menos resultados no final dos trabalhos. A nosso entendimento é isso. Espero que tenha explicado, meu irmão. Muito bem, com certeza explicou, e nós já temos aqui um outro questionamento, deixa eu ver se eu consigo colocar. Aqui. Esse foi o de Júnior, Júnior já mandei. Pronto, é o de Lúcia, veja aí. Lúcia, de Cidade da Esperança. Por que médios para receber o Espírito parece que estão possuídos, pois se debatem como se estivesse com o diabo no corpo? Essa foi boa, Lúcia. Muito obrigado, bom dia. Que Deus te abençoe e proteja, minha querida irmã. Essa com o diabo no corpo é ótima, né? Veja bem, se trata da educação da mediunidade, minha querida. Todos nós somos médios, como diz o próprio espírito, aliás, o Divaldo, interpretando a orientação dos irmãos espirituais. Todos nós somos médios em maior grau ou menor grau, mas somos médios. Agora, o aconselhável é que cada um eduque as suas aptidões mediúnicas. E como é que você vai educar? Apenas se metendo dentro da casa e se propondo, no caso, os médios de psicofonia, a receber espíritos? Não. Estudando a doutrina, fazendo ESD, estudando e educando a sua mediunidade, ou seja, estudando a mediunidade. E aí há uma metodologia que foi direcionada pela Federação Espírita Brasileira e que hoje é aplicada em todas as federadas dos estados e na grande absoluta maioria das casas espíritas,
que é aquele estudo que nós temos falado nele. Você faz o introdutório, faz a percepção do fluido, faz a aproximação, faz o contato, faz o envolvimento, faz a manifestação e aí conclui depois fazendo o experimento. Quando você faz esses módulos de 6 meses cada um, você vai aprendendo aquilo que você vai vivenciar numa manifestação psicofônica. Desde o momento que você senta à mesa para participar de um trabalho, você faz a harmonização psíquica, você percebe o irmão ao seu lado, depois você estabelece uma conversa com ele, você deixa essa conversa, o contato, você deixa se envolver fluidicamente e dá passividade ocorre a manifestação psicofônica ou psicográfica. Quando você passa por esses ensinamentos e exercita durante 6 meses cada um desses módulos, você aprende a controlar a intervenção do espírito sobre você, que é o que você estava nos perguntando. É natural que o espírito, muitas vezes, também deseducado, e às vezes até de propósito, ele se utiliza do médium e aí provoca esses estremeções, o sujeito balança como se estivesse levando choque, quando, na verdade, é despreparo. É claro que tem espírito que, por natureza, ele provoca essa tremedeira, esses trejeitos, mas o médium tem a obrigação de controlar, porque, afinal de contas, o médium é um intermediário e ele é dono do seu corpo. E o espírito que está se utilizando dos seus recursos mediúnicos tem a obrigação de ser controlado pelo espírito que está lhe oferecendo aquele corpo. Se esse espírito se encontrar, por exemplo, liberto, ele vai fazer o que quiser. Aí o médium torneira deixa que passe tudo do jeito que o espírito quer. Não é por aí. O médium tem a obrigação de educar a sua mediunidade e controlar os impulsos do irmão, dialogando com ele, evitando expressões desagradáveis, evitando trejeitos que não contribuem para o bom andamento do trabalho e evitando, inclusive, essa trimelica que dá, que o sujeito parece até, como você diz, está sendo influenciado pelo demônio. Então, é um problema de educação da mediunidade, tá ok? Meu amigo, não fui eu, não, foi a pessoa, como é Lúcia, né? Ela deve ter visto na casa de espírito e viu alguma dessas coisas. Mas aí o nosso irmão Fueu, de Quintal, lá de Belo Horizonte, manda um abraço para você, um bom dia para todos. Dona Elizabeth das Quintas, né? Desde a época do Estação da Luz na Rádio Poti. E o nosso amigo Quintal tem uma pergunta aí, ó. Obrigado, Quintal, que Deus te cubra de bênção. Obrigadíssimo pela sua participação aqui na nossa atividade no programa Nos Domínios da Mediunidade. Baseado na sua experiência, quais os caminhos para lidar com os aspectos corrosivos externados pelos médios? E ele completa, principalmente a vaidade. Eu volto a repetir, meu querido. Muito obrigado pela inteligente pergunta, mas eu volto a repetir. É um problema do médium. Há médios, por exemplo, eu vou dar um exemplo. É muito comum, não são todos, é óbvio, né? Isso é uma contingência, parece que é de pessoa a pessoa, naturalmente. Mas há médios que se sentem superior aos outros. Eu vou dar um exemplo prático, vidente. Muitos médios videntes se sentem o suprassumo da coisa, porque tem a oportunidade de ver os espíritos, estabelece conversações com eles, os outros médios não têm essas aptidões, e muitas vezes já presenciei médio que se sente acabrunhado, porque os outros veem, ouvem, e eles não. Aí você termina gerando isso que você chama de corrosivo, essas vaidades, essas bobagens que o médium apresenta e se envaidece com isso, como se isso fosse alguma coisa extraordinária. Na verdade, diz a espiritualidade que quanto mais atributos mediúnicos, mais compromisso para o médium. Então, a gente deve se dar por satisfeitos e felizes com aquilo que Deus nos proporciona e tentar utilizar isso a serviço da causa do Mestre Jesus. Mas, muitas vezes, as pessoas fazem as mais mirabolantes situações. É numa cabine de passe, o médium vidente ou audiente que quer dar conselho, quer consultar, vira o suprassumo da coisa.
é na atividade mediúnica, aquele que estribucha, que faz e acontece para demonstrar que é mais médio do que os outros. Tudo isso, na verdade, são fragilidades corrigíveis de acordo com a educação mediúnica ou doutrinária que o médium receba. Deve haver uma preocupação da direção da casa com relação a isso, porque esses trejeitos absolutamente não contribuem em nada para o engrandecimento do trabalho. Gera vaidade, gera dissensões entre os trabalhadores e acaba por propiciar, na grande maioria das vezes, processos obsessivos, porque o espírito obsessor se utiliza dessas fragilidades, dessas vaidades do médium e acaba se infiltrando no trabalho e gerando graves problemas a serem corrigidos depois. Portanto, a nosso ver, passa pela educação da mediunidade. Ok, meu querido? Muito bem, meu amigo. Nós temos aqui mais duas perguntas, estão populando aí de perguntas, e eu não sei qual é que eu coloco mais rapidamente, mas como a primeira que chegou foi a do Sérgio de Pium. Amadeu, falta muitos estudos na doutrina espírita, porque só vejo um dia por semana para estudos. Não é muito pouco, uma vez por semana, para estudar? Bom dia, Sérgio. Muitíssimo obrigado pela sua pergunta. Eu corroboro com sua ideia. Eu acho que as casas espíritas estudam pouco. Há pessoas que leem muito e muitas pessoas confundem leitura com estudo. Mas, dadas as contingências de momento, eu acredito que uma vez por semana já é o ideal. O grave são casas que absolutamente não estudam. São casas que não oferecem estudos, não oferecem preparo, os médicos se virem. E, olha, é importante lembrar um detalhe, Sérgio. Veja bem, no momento que a casa se predispõe a preparar trabalhadores para a lavoura do Mestre Jesus, quando é idealizado um estudo, por exemplo, sistematizado, um estudo mediúnico, o estudo de uma obra, um aprofundamento, etc., há todo um trabalho da espiritualidade do lado de lá, não apenas nos preparando, nos orientando, intuindo, etc., mas também criando a mesma qualidade de estudo no plano espiritual. Vou lhe dar um exemplo bem prático. E Tavares lembra disso. Quando nós estudávamos lá no Bezerra de Menezes, nós tínhamos grupos de estudos nas terças e quintas-feiras, grupos de aprofundamento, e nós tínhamos por falta de espaço, tínhamos 280 e tantos estudantes da mediunidade, nós fazíamos uma reunião de aprofundamento na sala da diretoria. E nós tínhamos uns médios videntes e eles sempre conversavam coisas extraordinárias. O estudo que estava sendo realizado paralelamente, depois de um certo tempo, o irmão espiritual lá daquele grupo passou a se comunicar conosco e nos informar o que estavam estudando. Eles estudavam literalmente o que nós estávamos estudando. E eles informavam que aqueles espíritos que eram escolhidos lá pelo plano espiritual, trazidos dos mais diferentes rincões, eram colocados naquelas aulas para se prepararem e trabalharem na casa de Jesus, na casa e fora. E aí teve uma passagem extraordinária. Antigamente nós tínhamos aquela revista, aliás, aquela postura enorme, que era o aprofundamento da educação da mediunidade. Nós concluímos aquele aprofundamento no final de dezembro, e aí as nossas férias era coisa assim de uma semana, duas, porque os espíritos não têm férias, né? E aí nós combinamos que no semestre seguinte recomeçaríamos estudando o livro Dimensões Espirituais da Casa Espírita. E aí fizemos o encerramento, agradecemos, conversamos com aqueles irmãos lá, que estabeleceu-se uma ligação muito estreita nossa com aqueles irmãos. Muito bem. Quando nós retornamos na semana seguinte, aí o irmão logo de cara veio agradecer o retorno dos trabalhos, porque os irmãos lá também estavam ansiosos, e aí cada um de nós estávamos com o nosso exemplar, e aí eu, que coordenava o diálogo, eu conversando com o irmão, perguntei, meu irmão, e vocês aí, vão continuar estudando o quê? Ele disse, olha, cada um já tem um exemplar de Dimensões Espirituais na casa espírita. Ora, isso significa que no plano espiritual há tanto mais preocupação com os estudos do que mesmo nós. Aqueles espíritos que estão estudando, eles são os futuros trabalhadores com discernimento, com sabedoria. Por isso, a necessidade do médium estudar, não apenas para o seu próprio benefício,
mas é proporcionar ao irmão espiritual que está também sendo treinado e preparado para a labuta na seara do mestre. Portanto, concordo que algumas casas não têm nem estudo e outras estudam muito pouco, mas uma semana, uma vez por semana, se você fizer um estudo sério e em casa você der continuidade àquilo que os próprios espíritos nos norteiam, nos orientam, acho que a gente chega lá. Por exemplo, fazer leituras edificantes, ouvir músicas decentes, fazer o evangelho no lar, trabalhar essa tal de reforma íntima. Se você proceder adequadamente em casa, com certeza você corroborará com a espiritualidade nos estudos de uma semana. Ok, meu querido? Ok, meu amigo. E olhe bem, aí eu quero aqui falar, olha quem está aí lhe assistindo e mandando beijos e abraços, meu amigo Mário Lúcio, Irandê. Lira, esse aí não é o casal 20, é o casal 2000, né? Porque 20 é aquele casal da televisão, esse aí é 2000, né? Ô, meu querido Mário, que Deus lhes cubra de bênção e paz, meus irmãos, meus amores. Muito obrigado. E aí também, Dona Maria José Viana, estudante lá começou lá com o seu Amadeu, né? E aí também mandando um abraço, né? Aqui de Nova Parnamirim, nossa irmã querida, Maria obrigado, José Viana. Que Jesus te cubra de luzes, que os bons espíritos continuem te iluminando e protegendo. Obrigado pela participação, minha querida. Amadeu, toma um pouquinho d'água que tem mais perguntas, seu Amadeu. Aqui eu quero fazer um intervalo, nós estamos na Web Rádio Estação da Luz com o programa Nos Domínios da Mediunidade com o seu Amadeu Ferreira, o Gogó de Ouro. E a gente queria aqui, mais uma vez, pedir prece pelo nosso irmão Isoldino Rezende, lá de Minas Gerais, palestrante espírita, amigo, palestrante espírita, escritor, que está passando por um sério problema com o coronavírus, mas está, graças a Deus, se recuperando. E aqui também, bem pertinho da gente, o nosso irmão Ferreira Xixique, também ex-presidente da federação, que também está de quarentena lá em Areis, né, e nossa irmã Alice. Lógico que aqui não só para esses dois, mas para todos aqueles que estão passando nos hospitais, doentinho, dodói, que a paz de Jesus possa fazer com que eles fiquem bom desse dodói o mais rápido possível, né? Que a gente possa encontrar uma solução maravilhosa para essa missão que o Pai nos colocou de forma maravilhosa também, linda, porque a gente vai passar com brilhantismo nessa prova que o Pai nos mandou devido a esse nosso irmão coronavírus, né? Mas aí, nós temos aqui, a do Sérgio já botei, não foi? Sim. Essa daqui é a da Cristina. Leia aí, querida. Cristina da Candelária, mas muitas das vezes não é os próprios companheiros e o chefe da casa espírita que envaidece os médios? Bom dia, Cristina. Amadeu, só juntando um pouquinho essa pergunta da Cristina, eu queria fazer uma adendo à pergunta dela. Realmente, inclusive, acho que é na questão 200 ou 210 do livro O Consolador, Emmanuel fala que o primeiro inimigo do médium reside dentro dele, e o segundo reside justamente nessas questões. Quando você falou aí do médium vidente, eu me lembrei do meu amigo Rinaldo Bezerra, que diz, médium difícil danado, porque meu amigo, quando o cara descobre que é vidente, ele tem lá uma expressão muito interessante. Se o sutiã que ele usava era 5, já aumenta para 50, o cara se sente já inchado. E muitas das vezes eu vejo que é a vaidade do médium, viu, Fueiro Quintal? Mas eu quero corroborar com a pergunta acho que é a Cristina, né? Cristina. A gente muitas vezes coloca uma cruz muito pesada nesses médios, principalmente iniciantes, né? E aí, meu amigo, o próprio Kardec, lá no livro dos médios, diz assim, eu me arrependo amargamente, muitas vezes que eu tentei elogiar o médium a fim de fazer ele subir mais, e o caba se envaideceu, e aí perde muitas vezes o prumo. Mas isso é uma coisa corriqueira na Casa Espírita, endossando aí a pergunta da nossa irmã Cristina? Olha, acontece muito, Tavares. Acontece muitas vezes que o dirigente, os coordenadores,
Eles estão mais preocupados com os fenômenos do que propriamente com a educação do médium, com o serviço que ele vai prestar à causa do Senhor. Olha, essa tal de vaidade é terrível, assim como os milindres que aparecem, por qualquer coisa que você faça, gera um milindre, o médium se afasta, é uma verdadeira guerra. Também ocorre esse envaidecimento com a questão dos elogios de graça. Mas olha, o médium fulano de tal é extraordinário, ele tem uma vidência, ele vê o espírito por dentro e por fora. O outro escuta as coisas daqui, escuta lá de São Paulo, do outro lado do mundo. Ele é um médium seguro e começa a encher a bola do médium, resultando naturalmente no envaidecimento desnecessário que acaba prejudicando. Acaba prejudicando o médium. É verdade, minha querida. O problema da falta de educação do médium, a vaidade que muitas vezes está nele e ele exterioriza, e principalmente as referências elogiosas que os dirigentes ou os próprios companheiros começam a inserir naquele irmão e ele termina se desbandeirando. Olha, a gente precisa agradecer a Deus tudo que o Pai nos proporciona. Porque se alguém tem evidência, tem audiência, se alguém emancipa, se alguém materializa, se alguém é um grande doador de fluidos, se alguém é um bom passista, graças a Deus, ele está cumprindo o papel dele. Vamos agradecer a Deus a oportunidade de fazermos parte daquela equipe e aquele irmão ser uma referência para a gente, porque precisamos fazer com que nos tornemos iguais a eles e não nos colocarmos numa situação de bajulação para que o outro irmão se sinta vaidoso e as pessoas vejam que ele é o suprassumo, como, na verdade, não existe isso. Vamos devagar com o andor, como dizia minha avó, vamos dar a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Esses elogios não contribuem absolutamente para o melhoramento do médium e muito menos para o engrandecimento do trabalho. Vamos trabalhar com Jesus que a gente chega lá. Concordo plenamente com você, nossa irmã Cristina. Nós temos aqui, está chegando mais uma pergunta aqui. Não é bem uma pergunta, é quase que uma afirmativa. Ele não colocou a chamada interrogação. É Juca, né, das Rocas. Já ouvi no centro essa frase. Eita, chegou o médio bom, dito pelos próprios trabalhadores do centro. É comum. Meu amigo, eu sinto que você está inspirado hoje com essas perguntas, porque eu tenho certeza, a minha mediunidade de evidência está percebendo um ódio superior ao seu lado, é por isso que você está tão bom, né? Eu estava desconfiando disso, mas aí estou vendo, não dá para ver o corpo, porque a minha evidência é minha sem vergonha, mas dá só para ver a mão do espírito superior que está aí do seu lado. Tá vendo aí? Você consegue fazer com que ele dê um bom dia para a gente, ele se materializa e dê um bom dia, esse espírito superior? Você quer cumprimentar, filha? Você é comigo? É com você. Ô, Juca, muito obrigado pela sua participação, meu querido. Que Deus te cubra de bênçãos e luzes. Veja bem, existem casas, e a própria espiritualidade fala disso, o André Luiz fala disso na sua obra, em várias passagens. Existem casas que elegem os espíritos, os médios, melhor dizendo, os médios superiores, o médio prioritário. Tem passagens decentes, né? Por exemplo, a obra de André Luiz tem uma passagem muito rica de uma irmã que era muito perturbada, em decorrência de problemas do passado, e ela era uma médium, veio com grandes recursos, né? E ela ia procurando socorro em todos os lugares, dos médicos, psicólogos, psiquiatras, nada resolvia. Acabou na casa espírita. Na casa espírita fez um tratamento, ficou boa e se integrou ao trabalho, como geralmente acontece. Mas era uma médium muito boa, mas extremamente frágil em decorrência das perturbações, que o irmão era extremamente violento, o perseguidor dela. E ela começou na casa a receber mensagens do irmão Bezerra de Menezes. Mas quando ela apresentava as mensagens, o grupo todo não aceitava, dizia que ela estava mistificando, porque quem deveria receber Bezerra de Menezes era a médium primeira, a médium principal, que era fulana de tal.
ela terminou saindo da casa, acabou fazendo tratamento em outras casas, mas é apenas um exemplo que existem casas que têm os médios principais, tem os médios secundários. Eles confundem essa prioridade com a sentagem na mesa. Você bota os médios psicofônicos e psicográficos na mesa, você bota os médios de apoio numa fileira paralela para dar sustentação, mas não é que aqueles médicos que estão lá na frente sejam os principais. Eles têm uma atribuição principal naquela atividade. Eles estão ali porque é atribuição deles na mediunidade, na reunião mediúnica. Não é que os outros sejam inferiores, mas é muito comum você encontrar casas que o médium fulano de tal é o suprassumo, é o médium principal. Tudo passa por ele sabe de tudo, ele faz tudo. Infelizmente, essas coisas nascem dos próprios trabalhadores e da direção da casa, do dirigente dos trabalhos. Isso é uma verdade, Lucas. Muito obrigado pela sua pergunta tão inteligente. Muito bem, meu amigo. Nós estamos aqui pela Web Rádio com um programa nos domínios da mediunidade com Amadeu. E aí, um amigo nosso de longas datas vai fazer um programa aqui com a gente quarta-feira, o nosso irmão Alexandre Santos. Manda um abraço aí para você. A Crislaine também manda um bom dia, certo? Para você aí. Muito bem. Obrigado, Crislaine. Obrigado, Alexandre. Que Deus lhes cubra de bênçãos e luzes. Seu bonita como sempre, viu, Crislaine? Que Deus te abençoe. E aí, chegou o seu menino. Mais uma pergunta, o Júnior de... Olha, aí o Espírito Superior aí, viu? Volta e meia ele aparece. Volta e meia ele aparece. Não. Tá assim, né? Porque tem que estar fazendo muitas coisas, não pode estar o tempo todo ao lado do médio, né? Depois eu quero fazer uma pergunta. Temos médios que temos espíritos superiores que parecem manhã, de meio-dia, de tarde, de noite, é o tempo todinho. Tem uma pergunta aqui do Júnior, mas aí com esse negócio de vez em quando aparece. Seu Amadeu, por que tem alguns médios que trabalham em casas espíritas, que o cabo está com um espírito superior, e aí da hierarquia de Bezerra de Menezes, muitas vezes é um espírito inferior para essa pessoa, que é o tempo todinho, de manhã, de tarde, de noite. Esses espíritos superiores não tem nada para fazer, a não ser ficar do lado do médio todas as horas, é uma pergunta nossa aí. Rapaz, olha, é impressionante, o espírito parece penduricalho do médio ou vice-versa. Né? Eu vou me fazer entender por um exemplo prático. Quando eu era vice-presidente lá no Bezerra de Menezes, o nosso irmão João Melo era o coordenador da CRE Natal. E ele nos procurou, que a gente já estudava na federação, ele nos procurou para a gente fazer aqueles encontros da CRE Natal, um daqueles encontros lá no Bezerra de Menezes. A casa é grande, aquela coisa toda, havia um certo distanciamento da casa de alguns dirigentes, de alguns trabalhadores com a federação, e aí eu conversei com o irmão Cecílio, ele aqueceu sem problema nenhum, e no dia aprazado nós estávamos lá na reunião. O irmão Cecílio ficou à mesa com o João Melo, e aí fizeram todos aqueles trabalhos, mas no final da reunião, quando o irmão Cecílio foi solicitado a fazer a prece, aí veio o irmão Bezerra de Menezes através de Laelde. Você lembra de Laelde, não? Me lembro. Bom, veio o irmão Bezerra através de Laelde, e um médium bom, sem querer obsidiá-lo, muito bom. E aí o irmão Bezerra de Menezes veio trazer aquelas orientações que vêm através de Medrada, através de Divaldo, etc., que ele faz através de Divaldo, lá no Conselho Federativo da FEB. Uma mensagem extraordinária. Muito bem. E a mensagem veio através do irmão Laelde, não através de João Cecílio. E aí, tempo depois, aquilo ficou na minha cabeça, tempo depois, eu conversando com o irmão Cecílio, que o irmão Cecílio vem de séculos e séculos trabalhando com o irmão Bezerra, quando um está encarnado, outro desencarna, um desencarna, outro encarna, vem nessa batalha até essa última encarnação do irmão Cecílio. E aí eu perguntei, meu irmão, por que naquele dia o irmão Bezerra de Menezes se utilizou do médium Laelde e não do senhor? É uma pergunta indiscreta, mas pode me orientar? Ele, sim, porque o médium não é patrimônio do espírito e nem o espírito é patrimônio do médium. Veja bem, o espírito escolhe o médium que melhor se adequa, se ajusta às pretensões do espírito naquela atividade que ele vai desenvolver. Então, foi escolhido Laelde.
em vez do irmão Cecílio. Laeldo, um acadêmico, uma cultura espírita muito boa. Manda o boleto aí do E aí é perfeitamente natural a escolha que o irmão Bezerra fez e não utilizou o seu médio, o costumeiro, médio de cura, com tantos recursos mediúnicos. Isso vai justamente à pergunta que nos foi feita. Veja bem, mas parece até que o espírito não tem o que fazer, porque a gente sabe que os espíritos superiores, e é por isso que quando a gente define atividades na casa espírita, precisa definir dia e horário, para que os irmãos também se ajustem àquele calendário, porque eles têm N coisas a fazer. Você marca uma atividade na casa espírita às 16 horas, mas você chega às 16h30 e vai começar às 17h. Os irmãos que estavam à disposição do plano espiritual para aquela atividade têm outros afazeres. E uma vez que você demonstrou relapsidade na sua responsabilidade de trabalho, eles se afastam e vão para outras atividades, onde as pessoas cumprem o horário, onde há outras atribuições deles a cumprir. E aí a gente percebe que na verdade, muitas vezes isso resulta num processo obsessivo. O irmão se pendura lá no médio e vice-versa, um fica na dependência do outro. Isso não é coisa dignificante, isso geralmente acaba num processo obsessivo. Se você observar bem, isso geralmente se dá quando menos você espera, o médium está obsidiado. É um obsessor se fazendo passar por alguém, ou porque os espíritos superiores sempre têm o que fazer. Não fica à disposição de quem quer que seja ao bel prazer, em qualquer dia, horário e local. Tá ok? Muito bem, meu amigo. Mais certo, como dizia um amigo seu, mais certo do que beira de cima. E nós temos aqui uma outra pergunta. A gente quer mandar um abraço para o nosso irmão Edivaldo, que também está aí, Edivaldo Araújo, Marador do Bezerra, que também está na audiência aí sua. Aí o Júnior lá de Dom Parnamirim, o nosso cadeira cativa, volta a perguntar: quantos tipos de mediunidade pode existir no médium? Eita danada. Aí é cruel, né, Júnior? Você está me abraçando, você está me apertando sem me abraçar, né? Veja bem, cada médium é um diferencial. Existe uma gama de mediunidade, uma coisa incomensurável. Se você for enumerar, é uma relação muito grande. Vidência, audiência, emancipação, doador de ectoplasma, e por aí se vai uma quantidade enorme. Cada um de conformidade com o projeto lá do mundo espiritual. Como eu disse no início, quando nós retornamos o plano espiritual cheios de débitos, e aí temos que pagar tudo isso, e os bons feitores espirituais nos orientam: olha, meu filho, você tem uma alternativa. Se você voltar como médium, você vai fazer o bem às pessoas, vai acabar pagando o que você deve a fulano, atendendo a cicrano, Bertânia, etc. E aí você vem com N tipos de mediunidade. São muitos os tipos. Agora, lembro-me de o irmão Bezerra de Menezes, que nos orientava através do irmão Cecílio, e o próprio irmão Cecílio também orientava isso nas nossas aulas, que, num futuro não muito distante, esses tipos de mediunidade seriam ou cairiam em desuso, seriam desativados. Ficaria apenas a vidência, a audiência e a intuição. Isso estremeceu muita gente, mas eu lembro que quando eu saí lá em 2010, quando eu saí do Bezerra de Menezes, nós tínhamos ali 52 médios que trabalhavam com métodos espirituais, e desses 52, deveria ter uns 4 ou 5, mais ou menos, que trabalhavam com as denominadas incorporações. Os demais, todos trabalhavam intuitivamente. Dona Ana, por exemplo, era média de psicofonia, incorporava. De repente, ela passou a trabalhar intuitivamente. Aí me lembro uma passagem bem rica, o irmão Souza Guiar, trabalhava com a nossa irmã Márcia, e ele tinha um apreço muito grande por Dona Ana e Dona Ana por ele. E aí chegava um paciente, ele dizia: Aninha, pega aqui meu óculos e veja o que está acontecendo com esse irmão. Ana aguçava a visão e viu o que estava acontecendo lá dentro, viu os órgãos do paciente funcionando, né? Aí dizia: meu irmão, está funcionando, estou vendo isso, isso e isso. Ele dizia: é isso mesmo, agora isso trata com isso e isso. Aí dizia o soro, o raio, que tipo de fluido ela ia aplicar. E aí, me devolva meu óculos, aí acabava a evidência dela.
não significa que o médium que trabalha intuitivamente ele não possa ter audiência, evidência, ele pode ter todos esses recursos, proporcionados pelo irmão espiritual que está trabalhando em parceria com o médium. Agora, essas manifestações, por exemplo, materialização, hoje é uma coisa raríssima, poucas casas trabalham com materialização, porque já não é mais necessário. Os médios que hoje substituem os materializados cumprem essa tarefa. Antigamente era necessário que um médium doasse o ectoplasma, outro espírito preparasse um corpo tangível e um espírito utilizava aquele corpo para fazer curas. Hoje não. Hoje o espírito chega em parceria com o médium, intui aquele médium e faz aquilo que faria um materializado. Então, essas mediunidades, com o tempo, estão nos aparecendo, como disse o irmão Bezerra de Menezes. Mas ainda ocorre, ainda tem muita gente com essas aptidões, e acho que ainda vai levar um certo tempo. Agora, não podemos esquecer que grande parte dos médiuns hoje trabalham intuitivamente, assim como se dá com a psicografia. Ok? Nós temos aí mais uma pergunta aqui pelo Face. Leia aí, senhor Amadeu. O senhor que é bom de leitura? Tá certo. Os pretos velhos, que as pessoas dizem, está com eles. O que podemos saber em relação ao espiritismo? Olhem, a gente precisa entender, Dona Elizabeth das Quintas. Bom dia, minha querida, tudo bem? Que Deus te abençoe. Veja bem, os pretos velhos são espíritos bons, são espíritos que, a princípio, se tem uma ideia que eles têm origem nos trabalhos de Umbanda, mas não é. Os pretos velhos são espíritos que, em experiências transatas, tiveram um crescimento extraordinário e, muitas vezes, para atender a crendice das pessoas menos informadas, eles aparecem como pretos velhos, mas, na verdade, são espíritos nobres, louros, né? São verdadeiros arianos. Apenas eles usam aquela vestimenta em função de experiência que tiveram e, muitas vezes, para atender essa crendice das pessoas, porque é aquele negócio. Se você vai numa cabine de passe tomar um passe, o médico cruza os braços e fica olhando para você e aplicando o passe mentalmente, que é justamente o que é a transmissão do pensamento, das energias, emana do seu pensamento, você, na condição de paciente, você vai ficar angustiado. Esse cara não está aplicando o passe em mim, porque acha que é você impondo as mãos que vai dar o tom da quantidade e qualidade de fluido que você está emanando. Assim também se dá nas casas espíritas, onde irmãos trabalham como pretos velhos, para que as pessoas se aproximem, tenham mais afinidade com eles do que propriamente se você botar aí um ariano, um alemão, um japonês ou outra nacionalidade para atender os irmãos. Os pretos velhos, pela sua essência de estarem tão próximos a gente, fazerem parte de uma experiência tão rica que aconteceu no passado recente, eles atuam, mas são espíritos nobres. Preto velho, a sua função, assim como os espíritos superiores, é fazer o bem. Claro que ele faz o bem na sua delimitação, nas suas possibilidades, mas o seu papel é simplesmente ajudar e ajudar muito como pode. O irmão Bezerra de Menezes muito natural que volta e meia ele aparece como preto velho nas atividades. Muito bem. Se seu Bezerra é preto velho, pai Joaquim, por que a gente não pode ser também, né? Então é uma questão de muito amor desses nossos irmãos que se transfiguram, né? E podem ser pretos também, a cor, assim como não tem sexo, os espíritos também não têm cor, então eles se apresentam de acordo com a nossa mente, né? Se for, vamos imaginar que para uma católica apostólica romana, Bezerra de Menezes se apresente para ela, vai ser ninguém, porque não tem nada no arcabouço, mas vamos se apresentar São José, o pai de Jesus, né? Ou qualquer outro santo, dentro do arcabouço dela vai ser uma verdadeira divindade, né? Uma glória, né? A glória. A Ana está dizendo aqui, velho estudo e são evoluídos, né? Bom, depois a gente vai ver as histórias dos pretos velhos, meu amigo, pense. Amadeu, nós estamos chegando, infelizmente, no final do programa. A gente queria convocar, se possível for, o Espírito Superior, se ele estiver desocupado,
das incumbências normais para fazer a prece, mas enquanto ele decide, eu quero fazer aqui a propaganda da nossa rádio, né? Então, a nossa web rádio Estação da Luz, a rádio que emana paz direto aqui de Natal para todo o planeta Terra, toda segunda e sexta nós temos o programa nos domínios da mediunidade com Amadeu Ferreira, como vocês já acabaram de presenciar. E amanhã, meu amigo Amadeu, convido vocês e todos que estão na audiência para assistir e ouvir junto conosco nosso irmão Décio Soares, lá de São Paulo. Ele vai estrear o programa dele aqui, Construindo Pontes para Eternidades. Para a eternidade. Então, dessa manhã, e toda a turma vai estar aqui com a gente lá de São Paulo, fazendo esse programa. Toda quarta-feira, nosso irmão Alexandre Santos faz o programa aqui, Filosofia, Ciência e Moral. Semana passada, Paulo e... Chega, meu Deus do céu. Esqueci o nome do menino. Fizeram um programa com relação a Paulo e vão continuar essa semana e a próxima, né? Mário Sérgio e Paulo e o nosso irmão Alexandre Santos. Terças, quintas e sábados, o programa às 2 horas da tarde, porque todos esses programas que eu falei até agora é de manhã, 8 horas da manhã. Terças, quintas e sábados, às 14 horas, o programa O Eco de Além Túmulo. Nós vamos receber hoje à noite, meu amigo, a partir das 19 horas, nossa irmã Núbia Cavalcante, os trabalhadores da Sociedade Espírita Joana de Ângeles, aqui de Natal, que vai fazer um estudo sobre o livro A Caminho da Luz, aquele livro querido e maravilhoso do nosso Manuel. Amanhã, terça-feira, Alexandre Luzardi e José Vanderlei vão estar aqui com a gente fazendo um programa sobre a ufologia e a espiritualidade na atualidade. Na quarta-feira, aí nós vamos lá para os Estados Unidos, mais precisamente para a capital da América, Washington, D.C., da Sociedade Espírita de Washington, D.C., a nossa irmã Vanessa Anceloni vai falar sobre a divulgação do Espiritismo na América. E ela é também da Kardec Rádio, que é a maior web rádio espírita dos Estados Unidos. Na quinta-feira, o nosso irmão Marcel Mariano, lá do Caminho da Redenção, lá de Pau de Lima, do nosso Divaldo Pereira Franco, vai fazer um estudo aqui conosco, meu amigo Amadeu, sobre um livro do Divaldo e da Joana, O Encontro com a Paz e a Saúde. Na sexta-feira, nosso irmão Alexandre Santos, aqui de Natal, vai continuar falando sobre o Código Penal da Vida Futura, que está no livro O Céu e o Inferno. No sábado, à tarde, às 16 horas, lá de São Paulo, nosso irmão Orson Peter e os seus amigos da comunidade espírita Caibá Schubert de Matão, onde Caibá viveu, ele vai falar da influência da arte na evolução do espírito. E à noite continuamos em São Paulo. Jader Kalel vai estar aqui com a gente falando sobre Joana de Ângeles, o êxito do amor. E no domingo, fechando a nossa programação semanal, Cristina Pires, a Ana Maria e o Washington Lins, lá de Recife, mais precisamente da Federação Espírita Pernambucana, vai estar aqui com a gente fazendo um estudo sobre mediunidade na infância. Sandra Borba e Assis Pereira, na próxima segunda-feira, dia 22, estarão aqui conosco. Mas, meu amigo, me diga uma coisa. Você já ouviu falar em nosso querido Chico Xavier, um homem chamado Amor? Já. Hein, Amadeu? Já ouvi falar. Então, o senhor Quincas Veloso, que viveu e conviveu com Chico Xavier, sim, vai estar aqui encerrando, dia 30/6, encerrando com chave de ouro o nosso mês aqui na Web Rádio Estação da Luz. Ele é lá de Monte Carmelo, do Centro Espírita Humildade, Amor e Luz. Ele conviveu e viveu, vamos dizer assim, com Francisco de Paula Cândido, Chico Xavier, seu Quincas Veloso, e vai falar aqui conosco sobre esse homem chamado Amor. Você já ouviu falar, amigo, do grande trabalhador espírita Jerônimo dos Santos, o Gigante Deitado? Então, no dia 13/7, no dia 13/7, você não pode perder o programa que o nosso irmão Nicola José, do Centro Espírita Cearense de Jesus, que foi um centro espírita fundado pelo Jerônimo Mendonça, lá em Itiutaba, ele vai estar aqui com a gente fazendo um programa sobre os novos casos. Inclusive, ele lançou
um livro chamado Os Novos Casos de Jerônimo Mendonça. Também vão estar conosco em julho o Alain Michel, vão estar também o nosso irmão Geraldo Capelli, vai estar também o nosso irmão Cosme Massi, da Cardioped, vai estar aqui com a gente, mais precisamente, deixa eu ver aqui qual é o dia dele, é dia 28/6, um domingo, junto com a sua belíssima esposa Lilian, vai estar aqui falando conosco com relação a Kardec Blog, a Kardec Play, o Kardec Box, tudo isso na divulgação do Espiritismo pela Web Rádio Estação da Luz. Estão todos convidados, e a partir de hoje, viu? Hoje à noite, com nossa irmã Núbia Cavalcante e a turma lá do Joana de Ângeles, da Sociedade Espírita Joana de Ângeles, vão estar aqui com a gente falando sobre o livro A Caminho da Luz. Amadeu, a prece de encerramento, meu amigo. Eu só queria que você repetisse o horário do programa do nosso irmão Décio. É pela manhã ou à noite? 8 horas da manhã, 8 horas da manhã. Meu amigo, eita, chegou aqui uma pergunta, ele não pode deixar. Deixa eu ver aqui, deixa eu ir para lá, meu amigo. Aqui a gente estoura o tempo, mas faz as coisas. A Vislândia Sidome, dá um bom dia aos irmãos. Um abraço, minha querida. Pronto. E o Fueiro de Quintal, ele faz outra pergunta, olha aí. Sim. Que tipo de desconforto ou patologia poderia apresentar um médium que tenha uma mediunidade mal desenvolvida? Olhe, Fueiro do Quintal. Muito obrigado mais uma vez pela pergunta. Veja bem, a gente vê médiuns que terminam a atividade mediúnica e continuam passando mal. Quando você educa a sua mediunidade, a gente sabe que, por exemplo, numa manifestação ou numa psicofonia ou psicografia, há um casamento fluídico do espírito comunicante com o médium. E o médium, como instrumento intermediário dessa intervenção no mundo espiritual, é perfeitamente compreensível que o médium capta as emanações do irmão espiritual e retém aqueles fluidos. E aqueles fluidos geram, geralmente, um mal-estar enorme. Quando o médium ele tem a sua mediunidade educada, ele treinou como dispersar essas energias, ele faz um autopasse, busca auxílio do seu protetor espiritual, do seu anjo de guarda, guia espiritual, como queira chamar, e aquilo imediatamente passa. Agora, quando ele não tem esse preparo, ele fica encharcado. E aí vem esse mal-estar que você se refere. A gente poderia aprofundar essa questão no próximo programa. Gostaríamos de contar com a sua participação e a gente aprofunda essa questão. Mas, a princípio, passa pelo despreparo do médium. Se ele não sabe como intermediar essa ação espiritual, é natural que ele retenha esses fluidos deletérios e, consequentemente, fique sentindo os efeitos desses fluidos. Passa, mas ele sente esse mal-estar. Isso é muito comum dos médios iniciantes. Ok? Como era o nome daquele senhor que fazia o curso de paz quando nós chegamos lá no Bezerra? Horácio de Góes. Senhor Horácio, ele tem uma frase... Senhor Horácio de Góes, ele tem uma frase muito interessante. Quando isso ocorre, o passista deixa de ser passista e vira paciente. Isso ficou marcado. E, lógico, isso em todas as possibilidades mediúnicas, né? Mas, olha aí, é o tema já da sexta-feira, essa pergunta A gente vai começar aí, vamos destrinchar isso aí de forma maravilhosa, não é isso, Amadeu? Podemos contar com o senhor? Sem problema nenhum. Vamos começar com esse tema, se Deus quiser. Agora, quero agradecer a todos que nos acompanharam e a participação amorável de todos esses irmãos. E eu vou passar a palavra para o Espírito Superior para que ele possa fazer o encerramento. Muito obrigado, meus irmãos. Que Deus nos abençoe. Bom dia, Tavares. Bom dia, amigos. Ouvintes do nosso querido programa. Parabenizar a todos pela maravilha de programa da manhã de hoje, que nos ensinou muito. E que nesse momento possamos todos nós elevar o nosso pensamento a Deus, a Jesus, a espiritualidade amiga, pedindo apoio, a proteção, não só
para os que participaram do programa, mas para todos aqueles necessitados no plano físico, no plano espiritual. Te rogamos, Jesus, a tua paz, a tua luz, o teu amor, o teu olhar de complacência para com todos nós, que aqui estamos no planeta Terra, ainda necessitados do teu amparo. Ilumina, Mestre amado, a todos os nossos irmãos enfermos nos hospitais, em seus lares, nas ruas, e te pedimos, Pai, a proteção amiga, o apoio da espiritualidade amiga para com todos nós. Derrama a tua fluido de paz, de luz, de harmonia sobre todo o planeta Terra, amparando as plantas, as crianças, os jovens, os animais. Enfim, Mestre amado, derrama sobre todos nós muita paz, muita luz, muita harmonia, acima de tudo, humildade, amor e caridade. Jesus amado, nós te agradecemos por este momento de tanta reflexão, de estudo, de união de pensamentos, para que possamos aprender mais e errar menos. Paz e luz com Jesus para com todos nós e para com os nossos irmãos necessitados em seus lares, que nesse momento, Senhor, são tantos. Somos todos nós necessitados de um abraço, de uma vibração positiva de um para com os outros. Paz e luz com Jesus. Que esse programa permaneça, Jesus, nos orientando, nos ajudando e nos auxiliando na nossa caminhada. Obrigada, meu querido irmão. Que Deus te abençoe, Deus te proteja e que esse calendário memorial que tu tenhas permaneça por tempo indeterminado. É um calendário de memória. Bom dia, Brasil! Bom dia, meu amigo. Deus que lhe pague. Dona Ana, obrigado pela prece. Que emoção. Tchau, tchau a todos. A gente volta à noite, 19 horas. Tchau.